Olá, estamos ao vivo no nosso bate-papo semanal Política com Café, aqui no Rondônia ao Vivo, que é o site de maior audiência de Rondônia. E hoje o nosso convidado especial, ele vem falar de saúde, educação física, saúde, qualidade de vida, entre os policiais militares. Ele que é policial militar, tenente da PM de Rondônia, e professor José Aparecido Gomes. Seja muito bem-vindo, Gomes. Eu já conhecia ele de Vilhena, ele morava em Vilhena. A gente tem muitos seguidores, muitas pessoas que nos acompanham lá de Vilhena. Seja bem-vindo, J. Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Estamos aqui para falar um pouco do nosso trabalho, né? Do nosso estudo desenvolvido na corporação, na Polícia Militar do Estado de Rondônia, que é um livro produzido a partir da dissertação de mestrado em atividade física, saúde e qualidade de vida. Nós publicamos esse livro recentemente. Ele é um recorte da dissertação de mestrado, que trata da atividade física, saúde e qualidade de vida dos policiais militares rondonienses. Esse é um estudo desenvolvido durante a pandemia da Covid-19. J. Gomes, nós já vamos falar do livro e vamos falar da saúde dos policiais militares. Mas fala um pouquinho de você. Você entrou na polícia em que ano? Bem, eu entrei na Polícia Militar no ano de 1992. Então você pegou o período ruim da polícia? Justamente, peguei bem esse período de transição aí inicial da Constituição. Naquela época... Era o RDE ainda, né? Era o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, né? Isso, Regulamento Disciplinar do Exército, né? Então, era uma linha mais dura, né? Que tudo tinha a ver com o Exército Brasileiro. E hoje não, hoje nós já mudamos isso aí, melhoramos muito a condição de trabalho do policial militar. Temos nosso próprio RDPM hoje, estamos trabalhando para mudar para o novo Código de Conduta da Polícia Militar. Então, nós evoluímos bastante na corporação, tanto na área criminal, de combate à criminalidade, como na área de estudo, né? Hoje nós temos uma grande quantidade de policiais militares que têm formação acadêmica, com mestrado, doutorado. Então, a Polícia Militar, hoje em dia, eu creio que é uma das polícias mais bem qualificadas profissionalmente do Brasil. Na época, quando você entrou, era raro um policial que tivesse uma faculdade. Nem os oficiais. A grande maioria dos oficiais só tinha ensino médio. É isso, Jota? Perfeitamente. Nessa época, os oficiais eles eram R2 do Exército. Então, eles vinham do Exército. Basicamente, como eles eram temporários no Exército, eles vinham, faziam apenas uma prova e entrava na corporação como oficiais da Polícia Militar. Primeiramente fazia o curso, aí aspirante, depois segundo tenente e seguia a carreira até chegar a coronel. E muitos desses oficiais que vinham do Exército também não tinham curso superior. Era raros os casos de oficiais do Exército que tinham curso superior. Na sua grande maioria não existia. Em relação ao meu curso de 92, que era soldado da Polícia Militar, eu entrei na carreira de praças, a grande maioria não tinha curso superior. A exemplo, quando eu cheguei nos primeiros anos após formado, fui para Vilhena, fui exercer minha atividade profissional em Vilhena. Chegando lá, não havia, praticamente era 2 ou 3 policiais que estavam fazendo curso superior. A Uni ainda estava numa fase bem embrionária também lá em Vilhena. Posteriormente surgiu uma faculdade particular. Então naquela época não se tinha, além de não se ter policiais formados, era porque também a opção de formação acadêmica naquela época era bem restrita, bem reduzida. Mas tinha uma questão de escala também.
muitos policiais queriam estudar e tinham condições, mas a Polícia Militar não permitia, não dava uma escala de serviço que ele pudesse frequentar uma faculdade. Eu lembro, eu fui policial em Vilhena também, de 88 a 94. E eu lembro que na época eu tentei entrar para uma faculdade, eu não consegui, porque eu não consegui uma escala de serviço que me permitisse estudar. Tinha muito disso, não tinha? Justamente, nessa época eu enfrentei muita dificuldade para estudar. Fui em 94, fui transferido para Chupinguaia, local onde não existia nenhuma estrutura para estudo, né? E o nosso chefe, geralmente, o comandante de companhia, comandante de batalhão, mandava escolher: ou você estuda ou sai da Polícia Militar. Você tinha que optar. Então, ou você fica na polícia ou vai embora para estudar. Seria isso, né? Exatamente. Ou permanece na polícia ou sai da polícia para estudar. Não tem como conciliar os dois. Exato, eles falavam isso mesmo. Exatamente. E aí, quando foi em 96, eu prestei o vestibular lá em Chupinguaia. Fui em Vilhena fazer o vestibular. Escolhi entre os cursos que tinham, na qual eu sempre fui atleta, joguei futebol, joguei basquete em Vilhena, fui atleta do basquetebol em Vilhena e sempre quis uma carreira na área da educação física. Então, quando foi em 96, eu em Chupinguaia, fiz a inscrição do vestibular e fiz o vestibular para educação física. Só tinha 2 cursos, um era em Rolim de Moura, naquela época, e a Uni de Porto Velho. Não existia outros cursos de educação física no estado. Tinha uma faculdade particular em Vilhena, que não tinha curso de educação física, tinha em Ji-Paraná, que era a UBRA, que era Direito e outras áreas. Educação física só existia em Rolim de Moura, na Uni, e em Porto Velho. Eu optei por Porto Velho, fiz o vestibular, fui aprovado. Da pós-aprovação que surgiu a grande peregrinação para estudar. Foi um momento difícil para estudar, que sofri grandes perseguições na polícia e até eu conseguir uma transferência para Porto Velho. Foram momentos difíceis, quase que eu não poderia estar aqui falando sobre atividade física, saúde e qualidade de vida, porque a polícia não queria deixar que eu estudasse. Olha só, J. Gomes, você trouxe aqui muitas memórias e eu até vou falar. Tem um pensador, eu esqueci o nome dele agora, que falava assim: vê aquele soldado, para ele basta a coluna vertebral. É assim que eles pensavam. Se você estudar, você ativa o seu cérebro e você vai questionar. E a frase mais impactante da Polícia Militar naquela época era o seguinte: quando você tentava dar opinião, falar alguma coisa, você ouvia um grito de alguém dizendo: não pondera militar, não pondera. Então, quer dizer, você era proibido de pensar. Por quê? Porque para eles, para os superiores, ao soldado bastava a coluna vertebral. Era cumprir ordens, não precisava pensar. Tá certo isso? Nessa época aí, basicamente, o policial era a carreira militar, ela era construída única e exclusivamente para o policial militar executar a ordem. Ele não tinha que pensar, ele tinha que executar. Então, o oficial, o sargento dava a ordem e o policial executava. Não tinha aquela questão de pensar se a ordem era legal ou ilegal. E não precisava ser inteligente, só precisava agir. Precisava executar. Então, aqueles que questionavam a ordem, perguntavam o porquê de ter determinada ordem, queria saber por que aquela ordem estava sendo dada, embora legal ou mesmo que ilegal, era chamado de policial ponderão, né? Ficava com o famoso nome de ponderão, de questionador, e isso não era bem visto perante aos sargentos e aos oficiais. É verdade. E como você venceu tudo isso? Porque, gente, conversando aqui com
o J. Gomes, eu vejo que ele foi um vencedor, porque ele rompeu duas questões aí. Uma é crescer hierarquicamente dentro da Polícia Militar. Na época não era fácil, hoje está tranquilo. Basta ter o tempo que você vai conseguindo ser graduado. Mas na época era mais difícil. E você conseguiu, além disso, estudou, hoje é professor, é isso, e fez mestrado, e está aqui apresentando um livro que contribui, para quem lê, é claro, contribui com a melhora na qualidade de vida dos policiais militares. Conta pra gente essa tua trajetória antes da gente falar do livro especificamente. Bem, que nem continuando aí com a minha história de vida. Vai lá. Então, quando eu fiz o vestibular, fui aprovado. E me recordo que quando eu fui pedir a transferência para Porto Velho para estudar, meu chefe chegou a rasgar o requerimento de transferência 2 vezes, dizendo que não ia me transferir porque não era prioridade da Polícia Militar o policial ser formado. Enfrentei essas barreiras, consegui um período de férias, vim para Porto Velho, me matriculei na Uni, procurei à época então Coronel Abreu, que era assessor do governador, e falei desse problema da minha transferência. E quando ele chegou a ser comandante-geral da Polícia Militar, foi um dos nossos comandantes gerais, ele conseguiu minha transferência para Porto Velho. Perdi cerca de 2 meses de aula na Uni, mas vim, batalhei, consegui, né? Reprovei numa disciplina por problema de falta, de chegar após uns 2 meses de início de aula, mas consegui. Vim batalhando, aí me formei no ano... Era para me formar em 2002, em virtude dessa disciplina atrasou um pouco minha formação, formei em 2002. E de lá para cá, continuei minha carreira acadêmica, fiz uma especialização em educação física escolar. Posteriormente fiz uma especialização em ciência do movimento humano. Posteriormente, docência do ensino superior. E dessa docência do ensino superior, eu aproveitei o artigo que eu trabalhei e fiz o projeto de mestrado. Fui aprovado no mestrado acadêmico em educação da Uni. E também fiz um mestrado, na mesma época também fui selecionado no mestrado da Universidade Europeia do Atlântico, na Espanha, onde eu fiz um mestrado em atividade física e saúde, que é na área específica de educação física, e na área da educação, mestrado em educação pela Universidade Federal de Rondônia. E essa é basicamente a minha carreira acadêmica. Olha só. Jota, você falou da Uniatlântico, lá da Espanha. Eu fechei o mestrado hoje, mandei a minha tese. É nessa universidade que eu fiz Ciências Políticas com especialização em Marketing Político. O meu mestrado está fechado, agora é só esperar eles aprovar e eu defender minha tese. Graças a Deus. É uma luta, né, bicho? Fazer mestrado não é brinquedo, né? Não é fácil. A carreira acadêmica, ela não é fácil, né? Exige dedicação. Você está em constante trabalho de pesquisa, né? Você não pode parar porque a ciência ela evolui. O que foi dito ontem, hoje, talvez não é a mesma verdade. Então a gente precisa estar em constante busca pela melhoria da ciência. Então esse trabalho meu que surgiu com policiais militares desse mestrado em atividade física e saúde dessa universidade qual nós estamos falando, né, que ela é europeia. E aí recebi uma proposta de publicação e resolvi publicar esse livro, que é uma grande contribuição para a Polícia Militar, para pesquisadores,
para quem gosta da área da ciência, atividade física, saúde e qualidade de vida. Então essa é uma área de grande estudo na área da educação física, né? No campo da educação física, é uma área que vem crescendo muito e que muitos estudiosos têm se dedicado a esse campo de estudo. E aqui em Rondônia, esse estudo desenvolvido é um estudo pioneiro. Pioneiro, inédito. Não existe um estudo dessa magnitude com policiais militares nesse campo específico da ciência. Então, é um estudo inédito. J. Gomes, o que está adoecendo os policiais? Porque nós falamos tanta coisa aqui, porque é um ambiente de alto estresse, né? E provavelmente o pessoal de casa já deve estar se perguntando o que está adoecendo os policiais. Fala para nós. Bem, esse recorte ele é um recorte da época da pandemia Covid, né? Uhum. A pandemia da Covid-19 ela afetou toda a população mundial. Uhum. E os policiais militares também foram os mais afetados. Porque enquanto a sociedade estava enclausurada, no recolhimento, no distanciamento social, em suas casas, estava proibida de fazer atividade física, não podia ir aos parques, às academias, porque tinha que manter o distanciamento social. Enquanto isso, os policiais militares não. Os policiais militares estavam na linha de frente de combate à pandemia, estava combatendo o crime também, patrulhando, né? Combatendo o crime diuturnamente, né? Indo aos locais de aglomeração. Inclusive eu comandei a patrulha Covid por cerca de um ano e pouco, onde a gente adentrava as boates, onde estavam aglomeradas, notificava as boates. Então a gente estava em constante contato com a população e locais confinados, aglomerados, que era um local altamente de risco, né? De risco, que contaminante, né, de pessoas. Então, nós passamos por esse estresse durante esse período e, além disso, além desse estresse, desse tipo de policiamento no combate, ao controle, distanciamento social durante a pandemia, tem outro problema. Dentro da caserna, durante esse período, os policiais militares deixaram de praticar atividade física, porque era proibido ir à academia, a parques, né, para não aglomerar. Então, isso, paulatinamente, houve um decréscimo no nível de atividade física dos policiais militares, o que também comprometeu a saúde e a qualidade de vida. Há exemplo de policiais militares deixaram de praticar atividade física. E a gente sabe atualmente que a atividade física é uma grande um grande benefício para a saúde física e mental. Então, e a falta dele é um grande prejuízo também, né? Exatamente, porque a falta da atividade física é um tratamento não farmacológico para as doenças crônicas não transmissíveis. Outro problema enfrentado, os policiais militares, quando eles estão na rua, eles se alimentam mal, perdem sono, fazem uso de tabagismo, porque ele tem que estar em constante alerta, 24 horas ali, durante o policiamento, ele tem que estar em alerta, não faz uso de tabagismo, perde sono, e isso gera um fator de estresse e de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, doenças cardiovasculares, problemas de lesões osteomusculares, em razão de estar sempre correndo, pulando, saltando, trocando tiro, por vezes, né, trocando tiro com os criminosos.
essa alta demanda do policial militar ocasiona muitos problemas de saúde, tanto física como mental. A saúde física e mental, depressão, ansiedade, estresse, em razão dos baixos salários, né? Baixos salários, a carga excessiva de trabalho, falta de equipamentos de ponta para o policial trabalhar, pressão de superiores, da própria sociedade por busca de resultados, mas na melhoria das condições de combate à criminalidade. Então, tudo isso reflete na saúde do policial militar. Porque o policial militar, ele pensa que ele é um herói, né? Eu costumo dizer aos meus subordinados que nós sempre achamos que a gente vai salvar o mundo. E eu digo assim para os meus subordinados: a gente não precisa salvar todo mundo, a gente basta salvar a criança. Porque quem salva uma criança, salva o mundo, né? Uhum. Então, o policial militar, ele é muito adepto a querer salvar todo mundo. E muitas vezes o policial, ele não entende que ele tem que fazer aquilo que a Constituição determina, que é o policiamento ostensivo e preventivo. Para a população que está nos escutando agora, o que é o policiamento ostensivo e preventivo? É bem claro. Uma vez um juiz disse para mim assim: sua função constitucional é passear de viatura. Essa é a função constitucional da Polícia Militar, passear de viatura. Para o bandido que está ali na tentativa de cometer um crime ou alguma coisa, ver que tem policiamento na rua. O combate à criminalidade mais de perto, flagrante, aquele que está em cometer o crime, já é mais da parte da Polícia Civil. E o policial militar, às vezes, ele quer resolver o problema. Por exemplo, um cidadão que teve sua bicicleta furtada. Aí ele vai na delegacia, registra a ocorrência, ou chama a viatura e registra a ocorrência. No outro dia ele localiza a bicicleta. E aí ele liga para o 190 e quer que a Polícia Militar resolva esse problema. Porque ele sabe onde está quem furtou e sabe onde está a bicicleta. Porém, esse não é mais trabalho da Polícia Militar, esse é trabalho da Polícia Civil. E o policial militar, naquela boa vontade de ajudar, acaba indo fazer essa ajuda para o cidadão e acaba extrapolando os limites da legalidade, porque ele vai ter que entrar no domicílio, vai ter que recuperar a bicicleta, aí lá na frente vai ocorrer aquele problema de violação de domicílio, porque não era competência, porque o cidadão não estava mais em flagrante, e uma série de coisas. Então, isso também gera problema, estresse, ansiedade, porque chega lá o delegado vai dizer: olha, essa não é sua função. Aí o juiz, às vezes o promotor, o juiz não entende que o policial estava ali na boa vontade de ajudar aquela pessoa, porque para nós que temos uma condição melhor, uma bicicleta não é nada, mas para um cidadão que só tem aquela bicicleta, faz muita falta para o cidadão. Então, o policial, na intenção de ajudar, acaba às vezes se prejudicando. E isso também causa estresse, causa ansiedade. O policial fica estressado, às vezes tem que chamar na corregedoria para responder uma coisa simples, e o que gera também estresse, ansiedade, e que é um dos problemas graves de saúde mental do policial militar hoje, é o estresse, a ansiedade, né? Depressão. Então, essas são as causas básicas do problema de saúde do policial militar. Olha só, você falou ali, eu vou só, porque você é militar, você falou, você entendeu, e quem entende a cultura militar vai entender bem, mas às vezes tem pessoas lá na ponta que não entendem, então eu vou explicar aqui uma questãozinha. Quando ele falou, teve dois pontos que eu quero explicar. Quando ele falou que o policial militar tem que correr, tem que pular a cerca, às vezes trocar tiro, usar força para prender alguém, e eles estavam falando que não fazia exercício. Quer dizer, ele tem que estar preparado fisicamente para poder executar essas ações, não é isso? Então, ele faz exercício quando é necessário no exercício da sua função, aí ele precisa ter preparo físico. E a outra questão que você falou que é bom esclarecer, o policial militar, ele faz o patrulhamento
e marca presença para evitar o crime. O que eles chamam de policiamento ostensivo, exclusivamente fardado, não sei se ainda vale essa parte, é justamente o patrulhamento que a gente chama, e ele vai atender a ocorrência quando ele for acionado. Quando existir alguma coisa, ele pode agir, tanto ali onde ele estiver, quanto a hora que o 190, a hora que a central ativar ele e dizer vai, atenda essa ocorrência, aí ele vai e atende a ocorrência. Trabalho muito importante da Polícia Militar. Aí, J. Gomes, a questão da depressão. Cara, no tempo que eu era policial, existia muitos policiais com depressão, inclusive suicídios. Tinha muito suicídio na Polícia Militar. 2 amigos meus lá em Vilhena se suicidaram. E eu conheço vários, inclusive agora, há pouco tempo, eu soube de um amigo que também suicidou. Por depressão. Só que na época não existia esse diagnóstico de depressão. Eles... quando eu prestei concurso da educação, que eu saí da polícia em 94, para eu sair da polícia, eu tive tanto problema dentro, porque eles não queriam deixar e era um problemão, e, inclusive por eu questionar e ponderar, me botaram na cadeia 8 dias. Fiquei preso num cubículo, num colchão era só espuma, e peguei chato. Cara, tinha chato naqueles colchões. Foi uma loucura, bicho. Era um estresse fora do comum. E hoje, como está? Ainda existe essa depressão. Muitos policiais têm esse problema. Outra coisa, eu já emenda e fala. Na época, como a gente cumpria o plantão, a escala, e depois era liberado, e você não tinha o que fazer, você não podia trabalhar fora, você não podia estudar nem nada, muitos policiais iam para o alcoolismo, iam beber no período de folga. Ainda existe isso ou hoje eles estão procurando outras atividades? Conta para nós aí, que é importante. Só lembrando aqui, duas perguntas bem difíceis, né? Bem, hoje em dia, a gente sabe que o problema de depressão e ansiedade, inclusive eu coloco aqui no meu livro, hoje em dia, nós temos aí cerca de 13% de policiais militares, né? 15%, aliás, 14,80% de policiais militares com depressão e ansiedade. Quando extrapola isso para os praças, dá uma redução. Ela reduz um pouco, cerca de 13%, e aos oficiais aumenta para 15,81%. Por que aumenta? Porque a depressão e ansiedade é mais comum nos oficiais porque eles sofrem maiores pressões dos superiores, da sociedade, das instituições de segurança pública. Além de cumprir o seu trabalho, ele tem que comandar os outros. Além de cumprir o trabalho, tem que comandar, tem que dar resultado. Um comandante de batalhão, ele tem que dar resultado. E o resultado se reflete em prisão de vagabundo, em prisão de traficantes, em prisão de arma, recuperação de veículos. Então isso ocasiona uma maior quantidade de policiais com depressão e ansiedade entre os oficiais. Já para os praças, que trabalham na execução diretamente, um índice maior de doenças crônicas está relacionado com as doenças de lesões osteomusculares, né? Ossos e músculos. São as lesões que predominam na população de praças, porque é um trabalho mais físico, exaustivo, que nem você falou, pular muro, saltar muro, correr. O policial, quando transpõe um muro, às vezes cai dentro de uma fossa, dentro de um buraco, dentro de uma vala. A viatura, às vezes, num lugar ermo, cai dentro de uma vala, e tudo isso causa lesões osteomusculares em policiais militares. Então, os policiais que estão na linha de frente, no combate à criminalidade, têm esse tipo de lesões osteomusculares, e cerca de 13% têm depressão e ansiedade.
enquanto os oficiais, cerca de 15,80% é depressão e ansiedade em razão da própria especificidade do trabalho do oficial, que é de comandar, de busca por resultados. Então isso influencia e pressões, né, de governo, pressão de secretaria, pressão dos comandantes, né, pressão da sociedade por resultados, e isso ocasiona um maior número de depressão e ansiedade. Então, basicamente é isso aí. E a outra pergunta que eu esqueci agora. É sobre o alcoolismo, ainda é comum? Sobre o alcoolismo, a nossa pesquisa, ela não focou na questão do alcoolismo, mas a gente sabe que muitos policiais militares, em suas folgas, vão ali pro futebol, pro churrasco, e geralmente tem álcool. Começa a... Eu vou citar como meu exemplo. Meu exemplo, eu cheguei na corporação, não bebia praticamente, era atleta, e logo de início comecei a beber com os colegas, em churrasco, no futebolzinho ali do dia a dia, final de semana, e entrei num processo de alcoolismo. Fiquei muito tempo nesse processo de alcoolismo, né, que se refletiu aí na minha condição, né, até mesmo de parar de estudar, parei um pouco de estudar, porque ia para festa, churrasco, e acabei um pouco abandonando os estudos, né. Retornei, há 10 anos fiz um tratamento no Alcoólicos Anônimos, e eu acho de extrema importância os Alcoólicos Anônimos, porque eu fiz um tratamento e hoje estou há 10 anos que eu não ingiro bebida alcoólica, 10 anos que não coloco uma gota de bebida alcoólica na boca, porque eu tomei consciência da minha condição de alcoólatra. Então, essa é uma condição muito comum na Polícia Militar, mas nós não temos estudo específico para dizer quantos por cento de policiais militares são alcoólatras. Além do alcoolismo, tabagismo, alguns também são usuários, a gente chama de dependência cruzada, que são usuários de drogas e outras coisas, né? Então, a gente chama de dependência cruzada. Então, temos sim policiais com problema, mas que temos a diretoria de saúde que faz um trabalho bem interessante nessa questão de tratar da saúde do policial militar, principalmente a saúde mental do policial militar, tratar do alcoolismo, tratar do problema de drogas. A Polícia Militar tem esse acompanhamento, tem psicólogo, tem assistente social, porém é uma decisão de cada policial militar. O médico não pode ir lá na sua casa ou na casa do policial militar e pegar o doente e levar pro hospital, fazer o tratamento, porque o tratamento ele é exclusivamente de privado, né? Ou seja, a pessoa tem que querer o tratamento. Tem que querer, é verdade. Tem que querer. Então, não se pode obrigar o policial militar a fazer um tratamento de saúde psicológica, saúde física, saúde mental. Então, muitos têm essa consciência, procuram ajuda, que nem no meu caso, procurei ajuda, consegui estar há 10 anos aí sem ingerir bebida alcoólica. Mas outros não têm essa consciência. Então, o problema de alcoolismo ainda é um problema na corporação, mas nós não sabemos a quantidade, o percentual de pessoas que fazem uso de álcool e outras substâncias na corporação. Esse dado ainda nós não temos para dizer 100%. Temos dados estatísticos lá na Coordenadoria de Saúde, mas que esses dados ainda não passou por um estudo amplo, científico, para verificar quais são as causas, o porquê, qual o problema. Mas que existem casos de alcoolismo na corporação, isso existe sim. A gente não pode saber o percentual, que nós não temos dados estatísticos a respeito. Olha só, J. Gomes, as coisas estão melhorando, porque antigamente
era pior, mas gradativamente as condições da polícia militar, de carreira, de trabalho, de salário, têm melhorado. A incidência de problemas de saúde, ela aumenta quando se olha para os mais antigos ou continua, o problema permanece mesmo melhorando as condições da polícia? Porque agora estão exigindo um estudo maior, estão estimulando os policiais a cuidar da saúde, estão estimulando os policiais a estudarem, a ter melhor qualidade de vida. Aí você escreveu um livro bacana que eu recomendo que todo policial leia. Enfim, você acha que os mais novos estão entrando, engajando nessa ideia de melhorar a qualidade de vida? Bem, é muito relativo, né, a gente falar hoje em qualidade de vida. Porque o que acontece? Na Polícia Militar, hoje em dia, o salário da Polícia Militar é ali de subtenente para cima, até coronel, está entre os 10 melhores do Brasil. Mas já quando está na faixa salarial de primeiro sargento até soldado para baixo, já a faixa salarial já não é tão boa assim. Então muitos policiais, cabos, sargentos reclamam do salário. E isso também é um fator que gera ansiedade, gera depressão, né? Gera outros problemas de saúde, porque a pessoa com uma faixa salarial baixa, ela talvez não tenha um bom plano de saúde. Então isso se reflete tanto na saúde física, na saúde mental, a preocupação de pagar suas contas. Aí o policial que está com essa faixa salarial baixa, ela, por outro lado, também constatado no nosso estudo, ela vai procurar um bico, fazer um segundo serviço. Ela procura, hoje nós temos na corporação o DESO, que é uma gratificação para aquele policial no horário de folga trabalhar. Temos uma chamada atividade delegada, que é conveniado com a prefeitura, que o policial no seu dia de folga vai trabalhar nessa atividade delegada, ou seja, para tentar melhorar a sua renda. Mas o que acontece? Esse problema, ele acumula a questão da sua saúde física e mental, porque vai haver um desgaste do policial, que ele vai trabalhar longas horas, vai ficar dias e dias sem repouso, vai deixar de praticar atividade física para estar cumprindo a escala lá, seja de atividade delegada, seja sua escala ordinária, ou a escala de DESO, que é uma escala que é gratificada. Então, o policial vai ter uma sobrecarga de trabalho. E a sobrecarga de trabalho vai influenciar na saúde e na qualidade de vida, porque o policial vai deixar de praticar atividade física, vai deixar de ir numa academia, num clube, e isso influencia na condição de saúde e qualidade de vida do policial militar, porque vai estar único e exclusivamente dedicado ao trabalho policial, que além de ser de alto risco, ele é um agravante para a condição física, condição mental do policial militar. Jota, olha só, eu vou fazer duas perguntas aqui emendadas, porque trata-se de política. Se você não quiser responder, não tem problema. Você está nativa ainda? Você está nativa, né? Sim, estou nativa. Aí falar de política nativa não é fácil, não. Agora, olha só, tem um governador que também é coronel, né? E tem umas questões aí salariais que ele poderia ter ajudado a corporação, não sei se ajudou. E tem a questão dos concursos públicos. Tem soldado na PM hoje ou não tem mais soldado? Eu acho que não tem nenhum mais, né? São todos graduados já, porque faz muito tempo que não tem concurso. Isso é verdade? Essa é outra problemática da corporação. Nos estudos que nós fizemos, à época, os dados são de 2021, quando eu entrei na corporação, só para ter um exemplo, quando eu entrei na corporação, existiam cerca de 6 mil policiais na corporação. Ou seja, quando eu fiz o estudo,
na corporação, dados do setor de recursos humanos da corporação, nós estávamos com 5.132 policiais da ativa. Aí tira aqueles que estão doentes, aqueles que estão de férias, aqueles que estão de licença para tratamento de saúde, aqueles que estão de licença para tratamento de saúde de particular, aqueles que estão de licença especiais, né? Então, juntando tudo isso, diminuiu o quantitativo de policiais militares. De lá para cá, de 92 para cá, de 6.000 policiais que nós tínhamos, hoje, até durante o meu estudo, 5.132 policiais. Ou seja, perdemos praticamente 900 policiais em 30 anos. O que ocorre também é que hoje o efetivo está diminuto. E a população cresceu muito. A população cresceu cerca de 3 vezes a população de 92 para cá, e o efetivo não acompanhou essa evolução. Mas há estudos para que a corporação faça uma organização do seu quadro de pessoal, reestruture seu pessoal, porque com esse efetivo diminuto, há sobrecarga de trabalho, os policiais têm que dobrar o serviço, há poucos policiais nas ruas porque não tem efetivo. Outro problema, o efetivo é velho, né? Ou seja, velho não, né? O efetivo já está com uma certa idade, então isso também se reflete na condição do policial estar sempre na ativa, porque já está... A grande maioria dos policiais tem mais de 30 anos, e uma boa parcela tem mais de 40. Mais de 30 anos. No nosso estudo, por exemplo, a maioria dos policiais estava acima de 20 anos de polícia e mais de 40 anos de idade. Então, o efetivo é um efetivo já bem estado da idade já avançada, o que também compromete na execução do policiamento. Quanto à pergunta, você perguntou, tem soldado? Hoje em dia, em virtude da nova estruturação da carreira, a cada 5 anos, o policial é promovido de soldado para cabo. Então, atualmente, não tem mais soldado na corporação, justamente por falta... Hoje a falta de soldado na carreira de oficiais, não tem segundo tenente na corporação, não tem capitão, tem 3 ou 4 capitães na ativa, aí o quadro está completo, major, tenente-coronel e coronel está completo, mas os oficiais que trabalham na rua, que efetivamente trabalham orientando os policiais militares que estão lá na linha de frente, no combate à criminalidade, os oficiais que estão ali na questão de fiscalização do policiamento, que é o segundo tenente, é o primeiro tenente, o capitão, praticamente hoje não existe na corporação. Se formaram agora 22 aspirantes, que provavelmente deverão ser promovidos agora, né, em abril, a segundo tenente. Temos aí 102 oficiais, primeiro tenente e segundo tenente, que são do quadro de administração, mas aqueles que vieram lá do quadro de praças e cresceram, então eles são bem mais velhos e eles chama-se administrativo, né? Eles têm que ficar na retaguarda, eles não são da linha de frente, não é isso? Exatamente, são do quadro administrativo, que trabalham ali nas questões administrativas da corporação, que são questões também que precisam, né? Para uma viatura rodar, precisa de combustível, a viatura precisa estar funcionando, então precisa desse pessoal administrativo, precisa de um policial na frente cuidar das diárias, cuidar do pagamento. Então, esses policiais oficiais que são formados nessas áreas trabalham nessa área mais específica de planejamento da corporação, né? Planejamento ali da execução dos serviços ordinários que precisa para estar lá na ponta, estar rodando uma viatura, ter gasolina, ter peça de reposição, ter viatura, ter armamento em condições, coletes. Então, quem faz essa parte de
A administração do material é mais segundo tenente, primeiro tenente e administrativo. Já os oficiais que são de carreira, que são oficiais que... deveriam ser operacionais desde tenente, né? Os operacionais, que digamos assim, né? Não tem, até agora, no momento, não tem segundo tenente nem primeiro tenente. Então isso aí é uma defasagem, né, no policiamento, que se reflete também no serviço prestado à população. O governo Marcos Rocha tem investido em tecnologia, em compra de viaturas, em melhorar o armamento da polícia militar. Isso é um fato, né? Então hoje não precisa de mais de 30 policiais num local, num evento público, basta uma guarnição com um drone, já consegue fazer esse controle, né? Tem drones, então hoje a tecnologia está bem avançada, então não precisa mais daquele efetivo grandioso para um policiamento de carnaval, por exemplo, porque hoje pode se fazer um acompanhamento com um drone, com tecnologia e direcionar o problema. Quando surgiu o problema, direcionar o policiamento para aquele local onde está ocorrendo o problema. Então, o efetivo ele pode ser manejado dessa forma. Não há tanta necessidade de ter ali no carnaval 300, 400 policiais acompanhando, porque hoje a tecnologia ela melhora essa condição. Então, isso é um fato que tem melhorado no governo Marcos Rocha, mas nós precisamos avançar bastante para essa questão principalmente questão de efetivo e questão de saúde policial militar. Nós precisamos melhorar muito ainda. J. Gomes, me permite pontuar o que você falou ali. Olha só, em 94 mais ou menos tinha 6 mil policiais, hoje tem cerca de 5 mil. Não tem soldados na corporação, alguns cabos, a maioria já são de sargento acima. Então a base, que é o cara que vai para o combate mesmo, aquele que ainda tem sangue da veia, aquele que tem vontade de combater, já não tem mais na corporação. Não tem o oficial, que é o oficial subalterno, aquele que é encarregado do patrulhamento, de comandar as pessoas que estão na linha de frente do combate. Não tem também. Os oficiais subalternos são aqueles que vieram dos quadros de praças. E tem um monte de major e coronel que ficam na retaguarda também, a maioria, eu acredito. Então, está bem defasada a polícia. E aí tem a questão do salário também, que está ruim. Enquanto a população triplicou, a polícia diminuiu o efetivo. Então, é uma questão de se pensar por que é que as facções estão tomando conta, porque a segurança pública em Rondônia não está boa. Tá? Não está boa, tem muita ação de facções. Eu não sei, eu esperava um pouco mais de um coronel no governo. Independente, não estou nem falando nome aqui, mas um coronel no governo, eu pensei, ele vai otimizar a polícia militar no estado. Porque, e ainda tem os policiais que têm que ficar na retaguarda, né? Porque são 4 sessões, né? Eu acredito que a P1, P2, a P1, P3 e P4 funcionam. A P2, a inteligência, também deve estar desativada, né? Não, hoje existe essa nomenclatura lá do Exército, né? A gente não utiliza mais. Não né? utiliza mais. Agora é serviço administrativo, né? E aí os núcleos de inteligência e o centro de inteligência atuam fortemente no estado. Hoje a maioria dessas guerras de facções aí, o levantamento quem faz é o nosso serviço de inteligência, mas o problema mais pontual em relação às facções, ao crime organizado, à criminalidade, ele perpassa por uma série de problemáticas que não é de competência da Polícia Militar. A exemplo, eu acompanhei uma ocorrência esses dias e quando eu cheguei na central de flagrante, fui falar com o elemento que estava preso, ele já tinha 29 passagens pela polícia. Aí eu pergunto, o que uma pessoa com 29 passagens
Está solto Está ainda. solto. Então, o problema não é da Polícia Militar. A Polícia Militar hoje está enxugando gelo. O problema nosso hoje é da nossa justiça, que, infelizmente, é uma política de desencarceramento. E o grande problema da Polícia Militar é a reincidência da criminalidade. E isso fortalece o tráfico, fortalece as facções e que tem dominado aí o cenário nacional, não só Rondônia, mas o cenário nacional. Esse é um grande problema do Estado. Não é problema de Polícia Militar, Polícia Civil, esse é um problema de política pública de governo mesmo. Olha, ele falou uma coisa certíssima. Ó, nós já vamos encerrar, eu já vou passar a palavra para ele para a gente encerrar, mas antes deixa eu dizer uma coisa. É política de governo, porque não existe um projeto de país, existe um projeto eleitoral de partidos, de grupos, não existe um projeto de país a longo prazo. Quando muda o governo, muda o presidente, muda-se o projeto, muda-se o governo e muda-se o país, os rumos do país. Então é preciso se pensar um projeto de país a longo prazo e um projeto de governo para o Estado de Rondônia também, um projeto de Estado. E para isso tem que ser bem fundamentado, porque é uma questão antropológica, sociológica, cultural e etc. A questão da segurança pública também. Você tem razão nesse ponto. J. Gomes, cara, está contigo a palavra, nós temos que encerrar, que já extrapolamos nosso tempo aqui. Só para agradecer aos ouvintes e telespectadores aí, dizer que o nosso livro está na Dialética. Pode acessar o site da Dialética, fazer o pedido. E esse é um livro muito importante para quem estuda a atividade física, saúde e qualidade de vida de militares. Então é muito importante para quem queira estudar essa área, um livro excelente, com dados reais, dados analisados, dados estatísticos fidedignos, com a ferramenta validada internacionalmente. Então, os dados científicos que comprovam o benefício da atividade física para a saúde e qualidade de vida do policial militar. Muito bem. Eu quero agradecer o J. Gomes. Olha só, esse é o livro dele. Procura a editora, pesquise por esse livro, procure a editora, baixe o PDF lá, o e-book, e leia, estude, você que é policial. E se você não é, mas é um estudioso de questão antropológica, sociológica, etc., vai estudar, é importante, tá? Adquira um livro aqui do mestre, do professor e policial militar, José Aparecido Gomes. Beleza? E eu quero agradecer também, antes de fechar aqui, Natanzinho, tem uma convidada especial aqui que acompanhou, tá ali com essa paciência tremenda. É a mãe do J. Gomes, que é a Dona Maria, veio lá de Vilhena para visitar o filho, aí o filho trouxe ela aqui para acompanhar a entrevista. Obrigado, Dona Maria. Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima.